Você já ouviu falar em inteligência artificial, não sabe exatamente o que é e pensa que é igual a um filme de ficção? Calma, eu vou te explicar tudo nesse vídeo de uma forma muito simples, prática e que você vai entender com certeza. Ninguém te explicou assim até agora. Você pode até pensar que IA é coisa de filme de ficção científica, sei lá, Exterminador, Matrix, mas ela está presente na sua vida a todo momento já faz muito tempo. No Google, no WhatsApp, no aplicativo no seu celular, em todo lugar ela te acompanha. E no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples por que você deve conhecer a IA e se importar com isso. E se você acabou de chegar por aqui, esse é o Visionário, eu sou o Mike Vieira e eu te ajudo a entender IA de forma simples e descomplicada. Então já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. Antes de continuar, eu vou te pedir, comenta aqui embaixo o que você acha que é uma IA. É um robô? É um código de programação? É um cérebro mecânico? Ela pode ser tudo isso, mas ao mesmo tempo não é nada. Eu vou te explicar melhor. Nos últimos anos, o uso da IA vem crescendo exponencialmente, sendo o ChatGPT o pivô de tudo, o modelo mais conhecido. Em 2023, ele alcançou uma marca histórica, 100 milhões de usuários, em apenas 2 meses. Esse é um dos crescimentos mais rápidos da história. E segundo a maioria dos especialistas, esse impacto é tão grande quanto a própria invenção da internet. Muita gente pensa, nossa, IA é coisa de programador, eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou usar IA. A minha área de atuação está longe da IA, ela nunca vai tomar o meu emprego. Eu quero trazer hoje algumas reflexões sobre isso e ao mesmo tempo descomplicar esse assunto para você. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma IA. IA nada mais é do que um cérebro digital que consegue tomar algumas decisões com base em informações pré-carregadas sem a necessidade de um humano para interagir com ele o tempo todo. Isso é basicamente o que é uma IA. Comparado com a inteligência humana, a IA ainda não tem toda a capacidade. E nesse momento você deve estar pensando, nossa, mas ela faz tudo, conhece tudo, faz tudo mais rápido do que eu. Sim, por causa do contexto. Imagina que a partir de agora você não vai esquecer nada que você aprender nunca mais. Você é melhor do que uma IA. A grande diferença entre um humano pensando em uma IA é que a IA é uma máquina capaz de processar milhares de informações simultaneamente e devolver esse resultado de forma imediata. Mas isso não confere a ela capacidade maior do que o cérebro humano. Ainda, a primeira vez que você tem notícia de que uma inteligência artificial venceu um humano foi em 1979. Olha só que contraste, IA não é de 2024. Claro que era uma forma arcaica de IA, não como a gente conhece hoje, mas já era um programa de computador feito de forma específica, com um conhecimento específico para uma ação. O nome desse programa era Gammon BKG e foi a primeira vez que um computador derrotou um humano em qualquer jogo em uma partida amistosa. Em 1992, a gente já tinha uma arquitetura um pouco mais parecida com o que temos hoje, e um programa chamado TD Gammon, que também jogava Gammon, conseguiu pela primeira vez um nível de competitividade profissional. Mas ele usava um modo de aprendizado chamado de modo de reforço, que nada mais é do que jogar contra ele mesmo, para entender as jogadas e aprender aquele jogo, mais ou menos como a gente faz também. Avançando um pouco mais na história, em 97, o Logistelo ganhou todas as partidas contra um campeão mundial. E também em 97, o famoso Deep Blue ganhou do campeão mundial em xadrez, que era o Garry Kasparov. Daí para frente foi só melhorando. Palavras cruzadas, jogos eletrônicos, desafios matemáticos, mas nunca a IA chegou no nível que superasse a forma de aprendizado e a plasticidade do cérebro humano. Depois disso, assistentes simples começaram a ser inseridos no seu dia a dia. Siri, Google Assistente, recomendações de vídeos no YouTube, solicitações de compras e amigos nas redes sociais e carros autônomos. E eu não estou falando da Cybertruck da Tesla. E para isso, as IAs usam uma coisa chamada Machine Learning, que nada mais é do que um algoritmo pré-carregado que faz com que os computadores ganhem a habilidade de aprender sobre algo sem que uma informação prévia seja carregada. Tudo na base da análise, organização e reconhecimento de padrões dentro de um conjunto de dados. Percebe como é muito diferente do cérebro humano que faz isso através de ligações neurais? Por exemplo, como que o Google sabe o que eu quero digitar antes mesmo de eu digitar? Se você quer fazer uma receita de bolo, sei lá, um bolo de cenoura, quando você digitar bolo de, talvez a primeira opção é o de cenoura, porque ele consegue prever poderes mágicos. Balela. Ele só entendeu que
dentro do lugar onde você está, da região onde você está, justamente pelo aprendizado e por aqueles algoritmos que eu comentei antes, ele sabe que a preferência das pessoas é por um bolo de cenoura. Então ele vai te dar como primeiro resultado o bolo de cenoura. Em alguns momentos isso é irritante, porque nem sempre a gente está encaixado dentro de um padrão. Porém, essas pequenas melhorias, essas pequenas utilidades da IA que você não percebe, que são transparentes para você e estão aí o tempo todo, já fazem parte da sua vida, você não consegue mais viver sem elas. Quem hoje consegue viver sem um corretor ortográfico, seja no celular ou no computador, ou até mesmo com o próprio ChatGPT, corrigindo textos, melhorando a gramática e te ajudando a redigir textos melhores, talvez no trabalho, mensagens, livros inteiros. Existem pessoas que fazem dinheiro na internet vendendo e-books feitos totalmente com inteligência artificial e em um nível que você não vai perceber, tamanha a qualidade da escrita. Isso levanta uma outra questão: a IA vai tomar o meu emprego? Claro que não, mas quem conhece IA, sim, vai tomar o seu emprego. É inevitável que as mudanças tecnológicas tragam novas oportunidades e aqueles mais preparados para isso vão se destacar no mercado de trabalho. Porém, sempre vai haver espaço e mercado para a maioria das coisas. Se você é da década de 80, 90, você se lembra dos datilógrafos, que era a profissão do momento. Quem sabia datilografia conseguia trabalho em qualquer escritório ou contabilidade, e isso era um diferencial no currículo. Com a popularização do computador de mesa e a melhoria dos processadores de texto que agora podiam prever palavras e fazer as correções, essa profissão foi caindo em desuso. Assim como várias profissões hoje vão cair em desuso. Existe uma estimativa que nos próximos 5 anos, mais de 90% dos códigos sejam feitos por IA. Mas isso não significa, por exemplo, que os programadores vão perder seus empregos. Um programador sempre será um programador. A diferença é, o programador que sabe usar IA vai ter uma entrega muito melhor e com muito mais qualidade em um prazo muito mais curto. Logo, as empresas, os clientes, vão preferir esse profissional. Se você é um artista, você talvez demore 15 dias, 20 dias para fazer uma tela bem feita. Com a ajuda da IA ideal, você consegue treiná-la para repetir os seus traços. Aquilo que você faria em 15 dias, você conseguirá fazer em apenas uma manhã. E isso também não significa que a IA vai roubar o emprego dos artistas, mas a IA vai democratizar a arte, a música, os estudos e várias outras coisas. Basta que você saiba usar. E o mais legal disso tudo é que você pode usar a própria IA para aprender IA. Ferramentas como Perplexity, ChatGPT, Copilot podem te dar mini cursos completos. Dependendo do prompt que você usar, você consegue montar uma trilha de aprendizado que vai te ajudar a ser autodidata. Eu deixei um prompt aqui na descrição, justamente para isso. Ele é genérico, mas você pode fazer as adaptações que você precisar, basta preencher os campos que estão em destaque. E não se preocupe, nós não teremos um apocalipse digital como no filme do Exterminador do Futuro, por exemplo. E se tivéssemos, esse seria o melhor dos mundos. Os maiores perigos da IA hoje, segundo os especialistas, primeiro é uma confusão global, que seria onde a IA aprenderia tanta coisa que de repente ela não consegue entregar nada porque ela vai entrar num loop, o que seria um erro de sistema. E isso é possível. As IAs são feitas para resolver problemas e não necessariamente para seguir ordens. Se ela perceber um problema, o que é muito difícil, que pode ter alguma solução complexa ou conflitante, ela pode sim entrar em loop. Estudos dizem isso. Um outro perigo iminente das IAs é, e esse é o maior de todos, um declínio de todos os empregos e a necessidade de uma renda global. Vai chegar uma hora que sim, a IA vai estar em tudo e não será mais necessário a força de trabalho que temos hoje. Com apenas alguns operadores, será possível controlar portos, rotas marítimas, rotas de voo, empresas vão conseguir programar, setores e departamentos burocráticos de empresas serão gerenciados por vários robôs e operados por pouquíssimas pessoas e com total eficiência. Vai haver uma redução dos custos e a exclusão da necessidade de novas contratações. Apesar dos avanços com vários robôs com capacidades absurdas, como vemos hoje, e são anunciados todos os meses, não são eles o maior problema, e sim a inteligência por trás deles. Os pessimistas sempre estiveram por aí, em toda a história da humanidade, sempre tivemos alguém que era avesso ou contrário às mudanças e às novas tecnologias. O exemplo recente foi com a invenção de softwares de processamento gráfico. As agências de marketing da época e os designers diziam que aquilo ia acabar com todos os empregos.
o que não é verdade. O computador trouxe para esse nicho uma inovação tão grande que foi possível criar novas coisas, foi possível extrapolar aquilo que já se conhecia. O mesmo acontece com a IA. Sempre vai ter alguém dizendo que vamos para um apocalipse digital e vão ter pessoas que estão ávidas por novos conhecimentos e novas possibilidades. E esses sim vão se destacar. Os pessimistas vão ficar todos pelo caminho. Formas muito simples de aproveitar a IA hoje são, por exemplo, nas áreas de produtividade, gestão, organização pessoal, automação de pequenas tarefas e várias outras funções que antes demandavam muito tempo, agora você pode fazer tudo de forma automatizada com IA, usando, por exemplo, como eu disse antes, ChatGPT, Copilot, Cloud. E agora tem, no momento que eu gravo esse vídeo, o Menos, que é a IA de automação pessoal, prima do DeepSeek, acabou de ser lançada pela China. Ainda não está aberta a todo o público no momento que eu gravo esse vídeo, mas muito em breve você vai ter acesso a isso e várias tarefas e funções que antes eram morosas, chatas, você gastava muito tempo, você não vai gastar mais. E isso é muito bom. A democratização, por exemplo, da criatividade. Hoje, você pode criar obras digitais tão boas quanto o melhor artista da internet. Você pode criar música, filme, imagem. Você pode usar IA para negócios. Você pode entender como fazer investimentos, como montar um negócio, estratégias de negócio. Tudo isso muito rápido, com apenas alguns cliques. E o que vai diferenciar as pessoas que terão sucesso é simplesmente entender como pedir para essas IAs, que é a engenharia de prompt. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais de IA de uma forma simples, sem complicação e sem palavras rebuscadas, muitos termos técnicos, deixa aqui nos comentários. O que você acha que vai mudar nos próximos anos com o uso da IA? E mais uma vez, já deixa o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e descomplicar o uso da IA no seu dia a dia. Até a próxima!